Olá, sou Marcelo Pestana e este é o Cine Clube Pagu Online. Neste nosso novo ciclo, vamos falar sobre a carreira de 4 expressivos realizadores do cinema paulista de 4 décadas diferentes: Luiz Sérgio Persson, Carlos Reichenbach, Hugo Giorgetti e Laís Bodansky. Neste episódio, começamos com Luiz Sérgio Persson. Em seus quase 40 anos de vida, o paulistano Luiz Sérgio Persson esteve presente nas mais diversas áreas da cultura brasileira, atuando, escrevendo, dirigindo e produzindo cinema, teatro e televisão, além de trabalhar como publicitário e jornalista. Com apenas 5 longas-metragens dirigidos, se tornou um dos mais sólidos diretores do cinema brasileiro em um de seus períodos de maior efervescência, os anos 1960. Seu longa mais famoso, São Paulo Sociedade Anônima, de 1965, se mantém como um dos mais precisos retratos da influência do processo de industrialização na classe média brasileira do período. Seu trabalho seguinte, O Caso dos Irmãos Naves, de 1967, se torna outro marco da cinematografia brasileira ao relatar em forma quase documental um erro judiciário ocorrido em Araguari, Minas Gerais, em pleno Estado Novo, no final dos anos 1930. O filme traça um corajoso, claro e indisfarçável paralelo com a situação política no Brasil de então, 1967, sob o jugo da ditadura militar. Nascido em São Paulo a 12 de fevereiro de 1936, Persson, aos 15 anos, estuda interpretação no Centro de Estudos Cinematográficos de São Paulo, ingressando aos 18 na Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco. Mas, em 1956, torna-se ator na companhia de Odilon Azevedo e Lucina de Moraes, abandonando o curso de Direito e participando dos espetáculos Vamos Brincar de Amor e O Complexo do Champagne. Em 1957, enquanto atua e dirige teleteatros na TV Tupi e na TV Record, dirige também Um Marido para 3 Mulheres, com Ronald Golias e Machadinho. Chanchada cinematográfica, lançada somente 10 anos depois como Um Marido Barra Limpa, em 1967. De 1961 a 63, estuda no Centro Experimentale de Cinematografia, na Itália, onde dirige os curtas Al Ladro, de 1962, e L'Ottimista Sorridente, em 1963. Além de ser assistente de direção de Luigi Zampa, autor, entre outros, de Gente de Respeito, de 1975, no filme Anni Ruggenti, em 1962. Na volta ao Brasil, a necessidade de abandonar a carreira para assumir os negócios da família lança as bases para o que seria seu comentário em cinema das mudanças sociais que o país atravessava, com São Paulo S.A. O longa, estrelado por Valmor Chagas, Eva Vilma, Otelo Zeloni em extraordinário papel não cômico, Ana Esmeralda e Darlene Glória, é um marco no cinema paulistano. Em contraponto, não intencional, ao cinema novo desenvolvido no Rio de Janeiro, então, por seu rigor técnico e acabamento esmerado.
Seu trabalho seguinte, O Caso dos Irmãos Naves, que Pesson escreve em parceria com Jean-Claude Bernardet, usa o tom documental para realçar a repressão e a arbitrariedade do período político-social do Brasil nos anos 60. Raul Cortez e Juca de Oliveira, secundados por um elenco de sonho, Anselmo Duarte, Sérgio Rinst, John Herbert, Lélia Abramo e Cacilda Lanuza, são literalmente destruídos pela máquina de repressão do arbítrio. Na sequência, a comédia Panca de Valente, de 1968, pode ser considerada como uma paródia da paródia, emulando o western spaghetti, em si mesmo uma cópia do western norte-americano. A falta de retorno financeiro direciona Pesson para o mercado publicitário, onde seu domínio técnico, associado ao olhar apurado de diretor de cinema, o torna um profissional altamente requisitado e reconhecido. A inquietação ainda o leva de volta ao teatro, quando em 1970 associa-se a Glauco Mirko Laurelli na montagem do Auditório Augusta, que se torna berço de espetáculos basilares no Teatro Paulista de então. Suas produções incluem El Grande Coca-Cola, de 1973, Orquestra de Senhoritas, de 1974, Entre Quatro Paredes, de 75 e Lição de Anatomia, também de 75, todos grandes sucessos de público e crítica. Em 1970, arrisca-se, como produtor, com excelente resultado, num gênero inusitado, o romance cinematográfico musical brasileiro com A Moreninha, dirigido por Glauco Mirko Laurelli. O filme traz uma quase estreante Sônia Braga, vinda de Uma Ponta em um Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella, em 1968, no papel título. Como produtor, foi o responsável também pelo aclamado curta-metragem Esta Rua Tão Augusta, de 68, estreia de Carlos Reichenbach na direção. Ou ainda, Em Cada Coração um Punhal, de 1970, longo episódico dirigido por João Batista de Andrade, Sebastião de Souza e José Rubens Siqueira. Além de seus próprios O Caso dos Irmãos Naves, 67,
Panca de Valente, 68, e Casey Jones, O Magnífico Sedutor, de 1972. Casey Jones, aliás, marca seu retorno à direção em cinema na onda das chanchadas eróticas que dominavam o cinema brasileiro em final dos anos 1960 e começo dos 1970. É possível perceber-se, apesar do universo considerado menor pela crítica, mas responsável pela sobrevivência de milhares de artistas e técnicos de cinema brasileiro no período. O apurado rigor técnico do filme, além de seu elenco selecionado a dedo, encabeçado por Paulo José e Sandra Brea. O ator trabalhou em projetos tão díspares como Casei-me com um Chavante, de 1957, de Alfredo Palacios, O Estranho Mundo, de Zé do Caixão, de 68, de José Mojica Marins, O Quarto, de 1968, de Rubem Biafora, e Anusca, Manequim e Mulher, de 68, de Francisco Ramalho Júnior. E Sérgio Persson, casado com Regina Gerard, é o pai das apresentadoras Marina Persson e Domingas Persson. Faleceu em 1976 num acidente automobilístico numa estrada rumo a Itapecerica da Serra. Marina Persson estreia na direção de longa-metragem com o documentário Persson, em 2007, tendo ainda dirigido Califórnia em 2015. Oi, tio. Tudo bem por aí? Como vão os ares californianos? Eu achei o máximo a matéria que você escreveu sobre o Bowie. Será que a gente vai conseguir ir no show dele quando eu for aí te encontrar? Você perguntou dos meninos? Tem um vagal do terceiro. Ele é mais velho, loiro, surfista. Ai, tio, eu tô ferrada. Teca, você tem que dar o gelo nesse garoto. Pra dar um gelo nele, tem que pelo menos falar comigo, né? Esse menino vai agachar de joelho no seu pé, mas isso eu te prometo. E aí, Teca? Estou aqui para apresentar um aluno novo que chegou hoje na nossa escola. Que entra no meio do semestre? Que estranho. Todo mundo lá na escola acha que você gosta de garotos. Digamos que eu não chutaria o Mick Jagger da minha cama. Será? Estela, é a sua viagem, ela vai ter que esperar um pouco. Mãe, como assim? O tio Carlos tá lá me esperando. Ele que tá vindo pro Brasil. Por que você voltou? O tio voltou pra outras coisas. O tio tá meio estranho. Tio, o que aconteceu? A gente não tem estrutura aqui em casa. Eu não tenho a mínima condição de falar sobre isso agora. Sua vida é bem mais divertida que a minha, né? Ah, Estela. Todo mundo tem problemas. É que a gente só repara nos nossos, sweetheart. Gato escroto! Na coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado, você pode encontrar, entre muitos outros, os roteiros dos filmes de Persson. Confira! No próximo episódio do Cine Clube Pagu Online, vamos falar sobre a carreira de Carlos Reichenbach. Aproveite e confira nossos episódios anteriores em nossa página no YouTube. Não perca! Esperamos você! Até lá! Este ciclo do Cine Clube Pagu Online foi um dos premiados no edital do Prêmio Alcides Mesquitinha, da Secretaria de Cultura de Santos, viabilizado pela Lei Aldir Blanc.